Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Hoff e na aula de hoje vamos resolver questões comentadas de educação especial que foram elaboradas pelas principais bancas de concursos públicos, como por exemplo, FGV, Instituto Consulpan, IBFC e IBAN. As questões selecionadas são atuais e refletem o perfil das provas mais recentes, sendo uma excelente oportunidade para quem está se preparando para concursos na área da educação. Além de conhecer o conteúdo, você entenderá como as bancas interpretam a legislação e quais são as principais pegadinhas cobradas nas provas. Então, antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Aqui você encontra conteúdos gratuitos, objetivos e totalmente direcionados ao que realmente é cobrado pelas bancas de concursos. Bora lá? A primeira questão é uma questão da banca FGV de 2025. É uma banca que ela traz um certo desconforto para os concurseiros. Então vamos lá. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, assinale a opção que indica os estudantes que demandam recursos pedagógicos diferenciados. A. Com deficiência, ou seja, que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, sofrem uma limitação de sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Isso aí, gente. Isso aqui é o gabarito, está correto. Está em consonância com o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.146/2015. Fala justamente o que está na lei. Vamos ler o artigo 2º? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Certinho, de acordo com o que fala o artigo 2º da LBI. Letra B, com transtornos globais de desenvolvimento, ou seja, que apresentam condições que afetam o comportamento, a interação social e a comunicação, como a dislexia, o autismo, o transtorno desintegrativo da infância. Gente, está incorreta. Embora cite os transtornos globais do desenvolvimento, a alternativa comete um erro ao incluir dislexia. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. Ela afeta exclusivamente a forma como o cérebro processa a linguagem escrita e falada, e não fazia parte dos transtornos globais do desenvolvimento da Política Nacional de Educação Especial. Na política de 2008, o que fazia parte dos transtornos globais do desenvolvimento, que abrangiam, vamos falar assim, era o autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância. Então colocou dislexia e isso deixou a questão incorreta, ok? C. Com altas habilidades, ou seja, que foram diagnosticados com QI entre 90 e 109, que por isso apresentam potencial elevado em diversas áreas, demandando estratégias desafiadoras de ensino para desenvolver plenamente suas potencialidades. Gente, está incorreta. O erro está em afirmar que estudantes com altas habilidades possuem QI entre 90 e 109. Esse intervalo corresponde, em geral, à média da população e não caracteriza altas habilidades ou superdotação. Além disso, a identificação das altas habilidades não depende exclusivamente do QI, mas também de indicadores como elevado potencial, criatividade, comprometimento com a tarefa, desempenho acima da média em uma ou mais áreas. O quê? Então está incorreta. D. Com superdotação, ou seja, que manifestam genialidade após um aprendizado sistemático, desde que suas altas capacidades sejam exercidas na área a ser potencializada e com dispensa para as demais áreas. Gente, está incorreta. A alternativa, ela traz uma definição inexistente na legislação. A superdotação é identificada por potencial elevado em uma ou mais áreas, independentemente de aprendizagem sistemático. É marcado é marcada por um potencial elevado nas áreas intelectual, criativa, artística, de liderança ou acadêmica. Ela não se resume apenas a tirar notas altas ou ter um QI elevado, mas envolve uma forma intensa e rápida de processar as informações.
Um exemplo de pessoa que era considerada superdotada é o Stephen William Hawking, é um físico britânico. Vocês podem ver o filme que retrata a vida dele em A Teoria de Tudo, da Netflix. Eu vi esse filme 3 vezes. Ele é muito bom, ele é um físico britânico. Eu acho que vale a pena, que aí vocês vão entender o que é uma superdotação. E o filme também é interessante. Ok? Está incorreta a letra D. É, com transtornos funcionais, ou seja, que apresentam elevada criatividade e envolvimento na aprendizagem, mas necessitam de cuidado especial para superar problemas como desortografia, disgrafia, descalculia e hiperatividade, entre outros. Gente, está incorreta. A expressão transtornos funcionais não integra a Política Nacional de Educação Especial. Além disso, a desortografia ela afeta a habilidade de escrever de forma correta, caracterizada por troca de letras, omissões e dificuldade com as regras gramaticais. Disgrafia afeta a capacidade de escrever de forma clara, organizada e legível. Descalculia, capacidade de compreender e manipular números, realizar cálculos e entender conceitos matemáticos básicos. TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É uma pessoa que tem muita desatenção, agitação e impulsividade. Por tudo isso, a gente percebe que eles não caracterizam como estudantes que fazem parte do público-alvo da educação especial, segundo a Política Nacional de 2008. Então, está incorreta, ok? 2. IBAN 2024. A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva estabelece diretrizes fundamentais para a inclusão efetiva de alunos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino. Considerando esse contexto, qual dos seguintes princípios é destacado pela política como essencial para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem desses alunos? Letra A. A substituição do currículo nacional por conteúdos adaptados individualmente, gente, está incorreta. A política não prevê substituição do currículo. O estudante deve ter o acesso ao currículo comum, normal, comum a todos os alunos da sala, sendo realizadas adaptações, flexibilizações, recursos de acessibilidade e estratégias pedagógicas quando necessários. Lembrando que é necessário adaptar e não criar um currículo paralelo. Ok? Está errada. Letra A é errada. B. A criação de classes exclusivas para alunos com deficiência em escolas regulares. Gente, está incorreta. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva prioriza a escolarização em classe comum do ensino regular. As classes em escolas especiais deixam de ser um modelo prioritário, ok? Sendo utilizado apenas em situações previstas na legislação vigente, só quando for necessário. Ok, gente. Mas tem que ver a legislação vigente. Não é só porque o aluno tem, por exemplo, um TEA ou tem um DI, enfim, que você vai colocar em classes exclusivas. Isso não existe, tá bom, gente? Não é assim que funciona. Tem que haver a inclusão. É isso que a sociedade, que as políticas públicas, eles desejam que seja feito no dia a dia dentro dos corredores escolares. Está errada a letra B. Letra C. A transversalidade da educação especial em todas as etapas do ensino. Correta, gente. Isso aí que é o gabarito. Fechou! Este é um dos princípios da política da educação especial na perspectiva de inclusiva. Ou seja, é uma modalidade também. Lembrando que a educação especial é uma modalidade. E ela deve perpassar pela educação infantil, ensino fundamental, médio, educação profissional, na EJA, educação superior e todas as outras modalidades. Seu papel é oferecer suporte por meio de atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE, tecnologias assistivas, recursos de acessibilidade e práticas inclusivas, ok? Letra D. A responsabilidade é unicamente dos profissionais de educação especial no processo inclusivo? Gente, está incorreta. A inclusão é uma responsabilidade que ela é compartilhada. Participam desse processo os professores da classe comum, os professores do atendimento educacional especializado, ou seja, o AE, a equipe gestora, profissionais de apoio, quando necessários, família e demais profissionais da escola e da rede de ensino. A educação inclusiva pressupõe o trabalho colaborativo entre todos os envolvidos. Ou seja, o aluno não pertence somente àquele mediador, porque algumas
prefeituras têm uma nomenclatura diferente, vamos falar assim, mas pertence a todos, a toda a comunidade escolar, ok? Vamos lá. É, Número 3, 2026 IBF. Em determinado município, um estudante com necessidades educacionais especiais não conseguiu efetivar a matrícula na rede pública no início do ano letivo sob a justificativa da inexistência de recursos adaptados. A família buscou providências junto aos órgãos educacionais, com base na LDB e no conceito de direito público subjetivo à educação, assinale a alternativa correta. A. A inexistência de recursos adaptados pode justificar a não oferta de vagas desde que haja planejamento administrativo. Gente, está incorreto. A falta de acessibilidade de profissionais ou de recursos não pode justificar a recusa da matrícula. Primeiro, o estudante deve ser matriculado, depois o sistema de ensino deve providenciar os apoios necessários, tá? Letra A, incorreta. B. Embora a educação seja o direito fundamental, a inclusão escolar depende exclusivamente de iniciativas da família? Incorreta. A responsabilidade pela inclusão não é da família, mas principalmente do Estado e do sistema de ensino, que deve garantir matrícula, permanência, acessibilidade, atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE, e recursos pedagógicos de acessibilidade. A família participa do processo, mas não substitui o dever do Estado. Ok? Letra C. O direito público subjetivo à educação impõe ao sistema de ensino o dever de assegurar o acesso e a inclusão de todos os estudantes, inclusive daqueles com deficiência ou outras necessidades educacionais específicas. Correto, isso aí, gente. Essa alternativa ela está em conformidade com a LDB, de acordo com o artigo 58, que estabelece que a educação especial deve ocorrer preferencialmente nas classes comuns do ensino regular para educandos com deficiência. Além disso, deverá ser propiciada a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O sistema de ensino tem o dever de garantir a matrícula, promover a inclusão, eliminar as barreiras e oferecer os apoios necessários para assegurar a aprendizagem. Ok? D. A atuação do sistema estadual e federal seria indevida, pois a inclusão escolar é matéria exclusiva de competência municipal. Gente, errada! A educação é organizada em regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nenhum ente federativo possui competência exclusiva sobre a inclusão escolar. A educação de estudantes com deficiência é responsabilidade exclusiva de instituições privadas especializadas. Errada! A LDB estabelece que a educação especial deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. As instituições especializadas podem atuar de forma complementar, mas não substituem a responsabilidade do poder público. Ok, gente? Número 4. Vamos lá, deixa eu só acertar aqui. Número 4. 2026, Instituto Consulpan. Ao realizar a matrícula de um aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, o secretário escolar deve observar as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado, o AEE. Diante do exposto, é correto afirmar que a matrícula do AEE é condicionada à desvinculação do aluno do ensino regular? Incorreta. O AEE não substitui a matrícula na classe comum. Ao contrário, a matrícula no AEE depende da matrícula do estudante no ensino regular, sendo o atendimento complementar para estudantes com deficiência e TEA, ou suplementar para estudantes com altas habilidades e superdotação. Aqui está querendo falar de uma sala de recursos. Entendeu? Então, assim, ele vai estudar na classe comum, na classe regular normal. Vamos supor que ele estude de manhã. À tarde ele vai para a sala de recursos. Ele estuda à tarde na sala de recursos. Ele estuda à tarde na sala regular. De manhã na sala de recursos. E ocorre duas matrículas. A matrícula normal da escola normal, como todos os alunos, e tem a matrícula que é feita na sala de recursos. Ele tem que estar matriculado para ele poder frequentar. Ok, gente? Vamos lá. B. A escola pode cobrar taxas adicionais de secretaria para o processamento de documentos de alunos com deficiência. Incorreta. A legislação brasileira proíbe qualquer cobrança adicional em razão da deficiência do aluno. A matrícula, emissão de documentos e demais procedimentos administrativos
devem ocorrer em igualdade de condições com os demais alunos, ok? Não pode cobrar nenhum tipo de documento, nada. Mesmo sendo um aluno da classe regular, dito como típico, né? Não pode cobrar dele, assim como também do atípico. O direito é o mesmo. Letra C. O registro do AEE no censo escolar gera dupla matrícula para fins de financiamento pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Gente, é correto. Corretinho, esse aqui é o gabarito. Ah, mas por quê? Vamos lá. De acordo com as diretrizes operacionais do AE e as normas do Fundeb, o estudante possui uma matrícula na classe comum. Lembra que eu falei? Tá. Quando também frequenta o AE, essa matrícula é registrada no censo escolar. Esse registro caracteriza a chamada dupla matrícula, utilizada para fins de financiamento da educação especial pelo Fundeb. É importante destacar que não significa que o estudante esteja matriculado em duas escolas, mas sim que há dois registros para efeito de financiamento. Uma da escolarização e outra do AEE. Lembra que eu falei que ele tem que estar matriculado, está matriculado normalmente na escola, na classe comum. Vamos supor, ele é um aluno do terceiro ano do ensino fundamental, correto? Terceiro ano, anos iniciais. Tá lá, de manhã tá na escola bonitinho. À tarde, para ele frequentar a sala de recursos, ele tem que estar matriculado. Ele vai no contraturno. Aí à tarde, ou ele fica para a tarde, ou o responsável leva mais tarde. Então são duas matrículas. E tem que ter autorização do responsável. Enfim, gente, eu sei porque na escola onde eu trabalho funciona dessa forma. Vamos lá. Letra C é o gabarito. D. O histórico escolar desses alunos deve obrigatoriamente conter o diagnóstico clínico, o CID, em destaque na primeira página. Incorreta, gente. Não existe previsão legal que determine a inclusão obrigatória do CID no histórico escolar. Além disso, o diagnóstico integra informações sigilosas, protegidas pelo direito à privacidade, e não deve constar no histórico escolar como requisito. Ok? Bem, gente, cheguei ao final da nossa aula. Desculpe que ficou muito grande, mas eu tive que explicar passo a passo. Entende? Caberia até mais explicação, mas ficaria até mais extensa. Sendo assim, caso você tenha gostado, deixe um like, compartilhe com outros concurseiros, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!